Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Deixa eu ver aqui como vocês estão, também de onde estão falando. Para colocar aqui, o Sandro está lá em São Paulo. Temos a Harmonia da Alma em Florianópolis. A Isabel em Cacique Doble. Temos a Leda no Rio de Janeiro, a Rita de Cássia em Alagoas, Japaratinga, Janete em Florianópolis, Antônio Carlos em Guaíba, Ivonete em Campinas, Angelina no Rio de Janeiro, Maria de Lourdes em Peruíbe, temos também, deixa eu ver quem mais aqui, a Márcia em Santos, Júlio César em Sorocaba, Adriana em Copenhague, a Soraya em Araraquara. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tá, o Vinícius está lá em Curitiba, também sempre está por aqui. Helena lá em Portugal. E hoje, né, a gente vai até fazer um servir planetário um pouquinho mais curto, né? Não muito, mas um pouquinho mais curto, principalmente nessa parte, não no tratamento em si, mas na parte que a gente conversa aqui um pouquinho antes, porque depois eu vou deixar até o convite para todos que quiserem ir participar lá do nosso segundo dia com os Kumaras, na conexão com os Kumaras, também a gente está explicando sobre o sistema Kumar, né? E hoje lá nós vamos pegar 3 pontos, tá? Para explicar como que é uma atuação, como que se dá um processo, né, de cura, de fazer, né, um tratamento. Nós vamos pegar uma questão de doença, uma questão emocional, e também vamos pegar uma questão que a gente chama ela de escassez, né, que seria uma questão de como, né, você se recolocar, se reajustar dentro dessa questão de, né, da sua vida prosperar, vamos dizer assim. Então, nós vamos explicar como, né, o próprio sistema ele atua nessa forma. Lembrando que aqui no Servir Planetário a gente utiliza, junto com mais 200 terapeutas, aproximadamente, é mais que 200 hoje que participam desse processo que a gente faz aqui, né, onde nós todos temos a oportunidade de estarmos recebendo. Então, aqui a gente faz isso também, tá? Mas lá, então fica esse convite, porque lá dá para se ter um entendimento do que é feito e de como que isso é feito. Então já fica o convite para logo depois das 20 horas a gente vai para lá. Então por isso que nós vamos fazer um pouquinho mais curto hoje aqui o servir, tá? Para a nossa conversa, né, nossa reflexão inicial, hoje nós separamos aqui para falar um pouquinho dos ambientes e até a gente queria perguntar para vocês como que vocês leem, como que vocês interpretam hoje a energia do ambiente onde você reside, o ambiente onde você está. Como que você vê essa energia? Como que você atenta para essa energia? Como você sente ela? Você sente que é uma energia agradável? Você gosta de estar nesse lugar? Você, né, moldou essa energia ou ela ainda está um pouco bagunçada, né? Então, é sempre uma forma da gente entender, né, porque nós seguidamente falamos aqui sobre a energia planetária, a ressonância Schumann e várias outras formas de entender a energia. Porém, nós temos que ter também alguns cuidados no nosso ambiente, deixar ele limpo, deixar ele organizado, deixar esse ambiente agradável, né? No sentido de que você possa se sentir bem lá. Então, quando a gente pega, né, um ambiente que ele tem uma desorganização, e eu vou até entrar por esse ponto, né? Porque assim, quando a gente tem o nosso lar, nós moldamos essa energia. A gente ancora o nosso campo ali, nesse local. E aqui em casa a gente conversa muito sobre algumas coisas, né? Eu até tem umas coisas que são engraçadas, né? Porque a Fernanda, vou contar uma historinha. A Fernanda, ela tem muito essa questão da casa tem que estar super organizada, né? A casa tem que estar super organizada. Só que o carro, ela acaba sempre estando tudo desorganizado no carro, tudo atirado lá, tudo, né?
E uma vez até eu comentei aqui que ela dizia que isso era, que a maioria das mulheres era assim, elas não davam muita atenção para carro. A gente fez uma enquete aqui e muitas mulheres mantinham o carro também muito organizado. Eu lembro que uma vez eu peguei algumas roupas, algumas coisas no roupeiro aqui, e eu saí até espalhando pela casa, né? Saí espalhando pela casa e ela falou assim: o que que foi? Você enlouqueceu? Eu falei: não, se o carro pode ter essa energia assim, a casa também pode, né? Era para fazer um movimento de mais impacto. Mas o que que a gente queria, né, refletir e trazer referente a isso? Porque, às vezes, a gente está vivenciando algumas coisas na nossa vida que elas, dá para dizer assim, elas meio que se bagunçam, ou elas não andam, ou elas estão, né, enroladas, bagunçadas, né? Você diz, eu tento fazer lá, mas acaba que aquilo não anda, acaba que aquilo se complica. E aí, quando você olha no seu lar, onde é o ponto de partida da sua energia, né, e o veículo, o carro, a gente entende que também tem isso, tá? Também tem uma transparência de como você está entendendo a energia. Então, quando ali, que é o ponto de partida, começa a ter algumas desordens, né, algumas desordens, como isso terminou, né? Ela ficou furiosa comigo, assim terminou. Tem algumas desordens, a gente vai refletir isso nas outras questões, porque é o ponto onde a energia ela inicia, é de onde ela parte, tá? É de onde ela parte. Então, quando a gente vai para uma gaveta, quando a gente vai olhar coisas acumuladas, quando a gente vai olhar, por exemplo, como que nós estamos organizando uma mesa onde a gente está aqui trabalhando, como a gente está organizando, né, todas as nossas coisas. Isso reflete como o resto da energia ela vai também. Às vezes você pode ter uma casa que quando você entra e você olha, ela está toda organizada, mas a pessoa, ela vai colocando coisas ali para dentro, né, das gavetas, vai, né, guardando. Existe essa forma de apego. Também a energia ela precisa movimentar. Aí entra até uma questão, até eu ia perguntar quem que é geminiano, que está assistindo a live aqui, que é muito bom, né, às vezes você ter um companheiro, uma companheira que é geminiano. Por quê? Porque a gente quer sempre modificar tudo, né? A gente quer trocar tudo de lugar. Geminiano é assim, né? E o que que acontece? Quando você movimenta, a energia está movimentando, você tá dando uma oportunidade dela ter um fluxo, dela fazer uma movimentação. Às vezes até aqui em casa surgem piadas, nossa, faz tempo que ele não quer trocar nada de lugar, né? A forma que eu tenho mais de fazer isso é dessa, né? Modificando, dando essa vazão, fazendo, embora possa ser muitas vezes uma questão inconsciente, mas ela tem uma movimentação de energia. O limpar, deixar limpo, deixar, né, com a energia agradável, também faz uma movimentação de energia. Então, cabe sempre uma análise de como que as coisas estão, como que está toda essa organização para a gente tentar, né, entender o momento da nossa vida, né, o momento da nossa vida, como que a nossa vida flui, como que as coisas funcionam para a gente, que a gente consegue perceber a partir do ponto de partida, tá? A Bianca diz, eu tenho um companheiro de menino, mas ele não muda, ele não muda nada, né? Uh, a maioria, não que isso seja um padrão, mas a maioria acaba sempre modificando, né? Modificando, não precisa ser um móvel, né, propriamente dito, mas a gente começa a querer movimentar porque é o ar, né? É a forma ali que você quer dar essa movimentação. Então, você tem o geminiano, né? Mas tem outras, né? Só para dar um exemplo aqui que também fazem tudo isso. Então, esse ponto, né, da gente analisar como que as nossas, o nosso início de energia, ele está se adequando, ele está, né, fazendo a sua movimentação, porque talvez, né, o fluxo do seu trabalho, o fluxo, né, às vezes da sua prosperidade, o fluxo da sua saúde, até porque a desorganização, a energia parada, né,
isso é bem importante a gente falar também, energia parada, ela forma pontos, né, que podem muitas vezes serem pontos até telúricos, tá? Até telúricos no sentido de acumular uma energia, densificar essa energia começar a ser refletida. A gente esses dias falou sobre os animais, né? Então, quem tem animais em casa, muitas vezes os animais vão puxar ou rodar essa energia, daqui a pouco eles podem estar se desgastando também por estar sempre tendo que fazer esse movimento, quando na verdade, às vezes, a gente precisa, né, dar uma tentada para a energia, ver como que ela tá, ver como se ela está fluindo, se não tem muita coisa velha guardada, se não está, né, muita coisa engavetada, trancando esse fluxo, porque vão formando esses pontos, né, que a energia ela acaba se densificando. Tá? Então, não é só questão de guardar. Sabe aquele ditado? Esses dias uma pessoa ela me disse o ditado aquele, né? Ela disse assim: quem guarda sempre tem. Quem guarda o que não era quem guarda o que não precisa, é um ditado que tem ali. E eu dizia, tudo bem, né? É um ditado, mas eu, por exemplo, não sou muito fã desse ditado, porque eu vejo isso como uma acumulação de coisas que talvez pode ser que um dia você vai precisar, mas ele começa a trancar muita energia, muitas coisas que a gente vai deixando ali, que já tem históricos energéticos também, né? Então, é buscar uma harmonia. E essa harmonia, geralmente, ela vai vir refletida, né, de como você está se sentindo, né? É bem importante avaliar isso. Às vezes você diz, não, minha casa está organizada, mas eu estou sempre me sentindo mal. Quando você vai lá abrir as gavetas, vai dar uma verificada maior, assim, tem muita coisa por lá, né? Tem muita coisa prendendo energia, tem muita coisa que está ali, né, travando esses processos. Então, é chegar num ponto de equilíbrio, né? Um ponto quem guarda o que não presta tem o que precisa. Minha mãe falava, mas eu não acredito nisso. A Denise comentou que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então a gente precisa, né, chegar nesse equilíbrio da energia, ela tá bacana, ela tá agradável. E onde você mesmo vai perceber, aqui é um lugar onde eu me sinto bem, onde as coisas estão fluindo. Às vezes abrir um pouco a casa, deixar larejar, né? Então, um médico me diz que quando se começa a guardar a coisa da velhice, tem aquela coisa assim que muitas vezes a gente tem apego, né? Não quer se desfazer, não quer, né? Enfim, aí cabe o olhar individual de cada um, mas o fluxo de energia, ele precisa de movimentação, ele precisa, né, que a energia flua, que ela faça um andamento, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, aqui a Maria Star comentou: eu tenho preguiça de fazer essa limpa e as coisas ficam acumuladas nas gavetas. Aí cabe uma análise, né? No sentido de analisar. E quando você está, por exemplo, vivenciando o dia a dia, como que às vezes as coisas se comportam? Porque às vezes um dia que você mexe ali, você ganha vários na frente, né? De se sentir bem e das coisas que às vezes se amarram ou elas não têm um andamento, elas andariam. Então, às vezes, esse um dia, né? Ou esse um momento perdido ali, vamos colocar assim, que não é perdido, é ganho, na verdade, ele reflete em muitos outros ganhos, né? Então é isso, né? É mais ou menos assim que a gente consegue ir entendendo. Ok? Isso. E também a Cássia comentou, eu gosto de limpar até meus e-mails também, né? Porque tudo né, reflete uma energia. Meu marido tinha até foto disso. Dessa aí, vai lá dizer para ele que você quer fazer uma limpa nisso, né? Vamos ver como que vai ser. É, vamos dizer assim, esse rolê aí já é um pouco diferente. Ok? Então hoje, né, a gente queria trazer essa reflexão mais curta, como a gente falou mesmo, né, para que cada um possa dar uma analisada por si só e, e deixar essa energia mais leve, mais fluida, ok? Então, já vamos nos preparando,
né? Nós vamos iniciar aqui o nosso processo do servir planetário, propriamente dito, né? Tem decimal, estou sempre dando o que não uso. É isso, manter o ambiente bem, né, agradável. O cabelo tá ficando bom, né? Ficando bom, cada vez melhor. Então vamos lá, vamos já buscando um local de conforto, onde você possa, né, se sentir bem. E nós já vou colocando aqui a nossa musiquinha, já vou colocar aqui também os Kumaras na tela. Deixa eu achar aqui. Para já se sintonizar com as energias. Ó, isso aqui que é legal, tem bastante gente que já está se empenhando em ir fazer a organização. É uma bela escolha. Então, respirando, entrando nessa energia, sintonizando com as egrégoras, nos preparando para esse momento. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que intencionam e solicitam. Através da luz da egrégora dos Kumaras e também do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções para que todos fiquem bem protegidos. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire. Vá percebendo as energias, vá percebendo como você se sente. Nesse momento nós estamos estabelecendo as conexões com o céu, com a terra, através dos nossos chakras transcendentais. Nós vamos sendo amparados também pelo raio azul, através de todas as questões que necessitam do seu auxílio. Respire, perceba. Nós vamos sendo amparados também pela chama violeta, que também nos auxilia na transmutação de várias questões que se fazem necessárias para que a gente busque um estado de equilíbrio, um estado de harmonia. Vamos respirando, vamos percebendo toda essa movimentação, todo esse amparo, toda essa amorosidade. E nós vamos nos preparando também para o tratamento frequencial,
onde os nossos chakras, os nossos centros de energia, eles são colocados na sua máxima potência para o melhor aproveitamento nos processos de cura. Respire e vá se preparando. Nós vamos iniciar aqui com o chakra básico, a frequência de 396 Hz. Agora. Chakra umbilical, 417 Hz. Plexo solar, 528 Hz.
Chakra cardíaco, 639 Hz. Chakra laríngeo, 741 Hz.
Chakra frontal, 852 Hz. Chakra coronário, 963 Hz. Vamos respirando então e vamos nos preparando agora para o tratamento no encaminhamento e na ativação das câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam o encaminhamento e a ativação do tratamento nas câmaras de cura, junto dos Kumaras e também do sistema Kumar multidimensional.
Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando, vamos percebendo esta energia, percebendo como a gente se sente, como nós vamos percebendo toda essa movimentação através do tratamento nas câmaras de cura. Aproveite esse momento, sinta esse momento e se perceba. Vamos nos preparando agora para o encerramento. Respire. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos todos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida para este atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e aos poucos vá retornando para o seu estado de presença, para o aqui e para o agora. Conforme vocês forem retornando, já vão comentando como estão se sentindo, se estão bem, como que foi para vocês o processo hoje do servir planetário. A gente sentiu a energia bem intensa novamente. Eu espero que todos possam sentir, né? Vivenciar todas essas energias, tudo que a gente sempre tem por aqui. Também queria fazer um convite, né? Agora, daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente retorna aqui mesmo, no nosso canal, na conexão lá com os Kumaras. A gente vai explicar, a gente estava falando antes, né, mas para quem não pegou, a gente vai explicar como que se faz um tratamento, né, em 3 questões. Nós vamos pegar 3 exemplos: uma doença, um processo emocional e vamos pegar também um processo de escassez, tá? Para explicar como que o sistema ele faz esse tratamento, como que isso acontece. Até para todos que participam aqui do Servir Planetário também poderem entender, né, como que um sistema ele atua. Então fica esse convite. Então, um grande abraço, desejar também uma excelente semana. Vamos nos vendo por aí. Até mais.